Olá, Conectamos, doutor! não é possível. Ai, doutor, eu acho que Uai, agora eu fiquei sem entender por que que não funcionou no outro. Olha, doutor, eu só sei te falar uma coisa, que é tanta gente querendo essa live, que olha, é muita conexão, entendeu? Só pode. Fiquei sem entender. Baixei, entrei na Fórmula Ativa, saí, entrei de novo, solicitei, você me solicitou, por algum motivo não deu certo. Tô sem entender também. Mas sem problemas, a gente vai colocar aqui todo o nosso conhecimento, que eu estava comentando com o pessoal, que a gente fez preparamos essa live com muito carinho, com várias perguntas realmente, que o pessoal tem essa necessidade de conhecer, às vezes por outros nomes existem o jejum intermitente, a gente quer realmente elucidar, esclarecer o que são essa estratégia nutricional e bora para nossa live. Com certeza, vamos tirar as dúvidas do pessoal. Gente, muito obrigada a todos vocês que começaram a seguir o doutor. Quem não seguia, começou a seguir, muito obrigada. E obrigada por ter entrado de novo aí. Nossa live, Luana com o doutor Ciro, é só emoção. A gente já começa assim, com muita emoção, né, doutor? Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Doutor, então assim, primeiramente, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada por mais um convite da Fórmula Ativa de estar presente com a gente, falar, dividir todo o seu conhecimento. Estava falando antes para o pessoal que o jejum intermitente é uma conduta que você usa no seu consultório. Então, ninguém melhor para falar sobre essa estratégia. E eu quero muito te agradecer por compartilhar esses conhecimentos com a gente nessa noite, viu? Ah, que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento e discutir sobre os mitos e verdades, né, relacionados ao jejum intermitente, que hoje pode-se dizer que está no modismo, todo mundo quer fazer, mas tem dúvida de como começar, ou para quem também é indicado o jejum intermitente, né? Primeiramente, a pessoa tem que saber qual o motivo que ela está querendo fazer esse jejum intermitente. Entendi. Doutor, deixa eu só ver uma coisa aqui, que o pessoal da equipe está comentando para eu conectar o Instagram da Fórmula Ativa. Aí... Mas no caso, o pessoal, não é melhor gravar aqui no meu Instagram e depois eu baixo o vídeo e te mando depois o vídeo Olha, completo? doutor, Porque tá arriscado entrar lá. não vamos mexer com o que tá quieto, vamos tocar nossa live, vamos deixar... E a gente vê depois como é que faz. A equipe lá da edição dá um jeito. Certo, certo. Doutor, vamos começar falando o que é o jejum intermitente. Então, primeiramente, devemos saber o que é jejum e o que significa a palavra intermitente. Porque jejuar pode ser relacionado a qualquer coisa, alguma coisa que você abre mão na vida, você já está jejuando. Na parte de alimentação, o jejum entra em várias horas sem se alimentar, que é a hora que o corpo para de digerir determinados alimentos, né? A maioria ali digere até 8 horas, mas dependendo do que a pessoa comeu, pode demorar um pouco mais, inclusive se for industrializado. E só que nesse caso, as vantagens para emagrecimento ou tratar alguma doença é jejuar por mais de 10, 12 horas, enfim, tem vários tipos, né? E o intermitente significa que pausas. Então, no caso do jejum intermitente, significa jejum por períodos de pausas, que você pode comer, que alguns profissionais chamam de janela aberta e janela fechada. Então, no período de janela aberta, você pode comer ali à vontade, de período de janela fechada, você não pode comer. Necessariamente, só algumas coisas, dependendo do protocolo, você pode colocar na boca, vamos dizer assim, que no caso a água, café, entre outras coisas. Tá. Ô, doutor, e para quem que é indicado esse tipo de estratégia? Quem que você normalmente indica o tipo do jejum? Então, o jejum intermitente, ele existe há milhares de anos, né? O pessoal da antiguidade já fazia o jejum sem saber o significado disso. Na verdade, no tempo de caça, as pessoas passavam dias, às vezes, sem comer para ter a oportunidade de ter contato com o alimento novamente. E hoje em dia, a medicina e os estudos na área da saúde vêm usando, a partir de 1916, 1920, começou a ser estudado os benefícios do jejum intermitente.
E com isso, hoje em dia, a gente está usando mais como estratégia de promover saúde. Por exemplo, ele pode ser usado para controle ou melhora no tratamento do diabetes, para diminuir aquela questão da resistência à insulina. O diabético, ele tem mais fome do que o normal, exatamente porque o cérebro, neuroquimicamente falando, está desregulado e o sistema fisiológico dele também. As células começam a desenvolver resistência à insulina e atrapalha entrar energia naquela célula, já que o pâncreas da pessoa está trabalhando demais e o corpo tenta frear esse processo. Mas, por exemplo, é benefício, por exemplo, para alguém que tem problemas de inflamações intestinais, porque o jejum ali promove um descanso do sistema gastrointestinal, com isso a renovação das células ali nos enterócitos fica mais eficaz. Então, consequentemente, tem benefícios em doenças autoimunes, doenças inflamatórias, artrites, em várias séries de doenças, assim, o jejum é uma estratégia bacana, mas desde que esteja acompanhando com o devido profissional. Ô, doutor, e para quem, assim, a gente sabe que a internet, ela tem, assim, né, várias informações, e um dos nossos critérios é realmente trazer esse conteúdo de peso, de muito cunho científico. Para uma pessoa que está querendo iniciar, que está querendo ter essa estratégia de que seja, por exemplo, para emagrecimento, que normalmente as pessoas perguntam bastante. Como que a pessoa começa um jejum intermitente? Então, na verdade, ela tem que saber primeiro o motivo de ela estar começando um jejum intermitente. É para tratar alguma doença, é para tratar algum sintoma, ou é para necessariamente emagrecimento? Porque, por exemplo, se for para tratar alguma doença, tem períodos específicos que ela pode praticar esse jejum intermitente. Pode ser 12, 14, 16 horas. E, obviamente, tem que ver os exames laboratoriais para saber se ela está apta ou não a começar esse jejum. Por exemplo, no quesito de a pessoa deseja emagrecer, ela primeiro tem que saber se ela tem saúde para depois ela cogitar emagrecer, a não ser que ela já esteja acompanhando com o médico ou nutricionista para saber se ela pode iniciar aquele processo. E se ela nunca passou por um jejum ou não teve uma mudança nos hábitos alimentares, ela talvez não consiga fazer nem o jejum que eu costumo começar aqui, que são de 12 horas. De repente, para ela, 12 horas já ela se sinta mal. Então, é um processo gradual. Ao longo da semana, você vai aumentando a quantidade de horas ali para ter algum benefício em relação à estética. Ô, doutor, e o jejum, ele pode ser praticado diariamente ou normalmente ele é intercalado dia sim, dia não? Como é que é feito esse tipo de dieta? Então, pode sim ser. Inclusive, alguns estudiosos recomendam para a população mundial um jejum de pelo menos 12 horas por dia. Mas, obviamente, depende do histórico da pessoa, se ela já tinha um padrão alimentar adequado ou não, aí a gente pode iniciar monitorando essa pessoa. E pode ser várias estratégias, pode ser jejum intermitente dia sim, dia não, pode ser 5x2, muito conhecido na internet, que é 5 dias alimentando normal e 2 dias muito rigoroso na questão das calorias e fazendo um jejum intermitente talvez de 14, 16 horas. Mas lembrando que o jejum intermitente não é para todo mundo. Depende muito do organismo da pessoa e para qual motivo ela está começando isso. Ô, doutor, e durante o jejum, a pessoa começou a fazer o jejum, que foi ali de 12, um pouquinho mais. O que pode ser consumido durante essa fase do jejum? Então, nesse momento de jejum, é importante que não entre nenhuma caloria. Por exemplo, entrar talvez uma caloria que o pessoal chama de vazia, talvez uma água, um café, um chás. E isso tudo sem açúcar e, de preferência, sem adoçante. Porque alguns adoçantes, ainda assim, fazem que o corpo ache que está entrando açúcar e o pâncreas acaba produzindo insulina e atrapalha o processo metabólico ali do corpo. Então, não é interessante. É bem restrito, mas cada profissional atua de uma forma. Entendi. Ô, doutor, feito o jejum, quando a pessoa vai retomar as alimentações, então no desjejum dessa pessoa, o que é mais indicado? Até colocaram aqui qual a melhor forma de quebrar o jejum, né? Não sei se vai ser essa sua resposta, Camila, mas assim, nessa fase você fez o jejum e aí você vai entrar nessa fase de desjejum, você vai voltar a comer. O que comer? Uma pratada de arroz e feijão? Então, nessa fase, quando a pessoa não está preparada ou fazendo acompanhamento, quando ela vai quebrar o jejum, geralmente ela está com muita fome. Então, é preciso a pessoa ter uma noção disso, ela saber, inclusive, quando é fome e quando é vontade de comer, saber se ela está com os nutrientes adequados, porque na hora de você matar a fome, você só pensa em calorias, de uma maneira geral. Só que a gente tem que lembrar da questão nutricional.
porque o déficit de nutrientes também aumenta a fome. Então, nessa hora de quebrar o jejum, seria interessante comer alguma proteína, gordura de boa qualidade e carboidratos de boa qualidade, porque nessa hora, se ela comer, por exemplo, uma farinha, derivados de trigo, ou alimentos que contêm glúten, ela vai dar um pico de insulina tão grande ali que vai fazer mal para o corpo, vai lesionar literalmente a longo prazo o corpo ali. Então, não seria interessante quebrar, por exemplo, com produtos alimentícios, comidas industrializadas, enfim. Tem que ser comida de verdade. Ô, doutor, o paciente que faz uso de suplementação ou de medicações, durante o jejum, é indicado fazer uso? Então, durante as suplementações, na maioria das vezes não. Porque a maioria dos suplementos alimentares, ele contém várias calorias. E mesmo que seja ali de proteínas, de gorduras, ou um polivitamínico, inclusive no jejum, polivitamínico nem é muito bem absorvido, devido às vitaminas lipossolúveis, é orientado após alguma refeição farta. Então, nesse período, é arriscado porque pode quebrar o jejum. O corpo ali está em cetose, como está chegando caloria, o corpo vai parar de queimar gordura corporal, né? No caso, se esse foi o motivo que a pessoa iniciou o jejum. E o que acontece? Às vezes a pessoa pode consumir, no caso, remédios. Porque remédios, a quantidade ali misturada com o princípio ativo de farinha é tão pequeno que não chega ao ponto de quebrar a cetose. Nesses casos, para quem tem pressão alta, toma remédio para tireoide, entre outros, que alguns remédios são inclusive tomados e orientados a tomar em jejum, não atrapalha a questão da cetose, que a pessoa às vezes começou o processo de jejum por causa da cetose, né, que é a queima de gordura pelo corpo. Ô, doutor, e para quem os preocupados com a massa muscular, né, que demorou tanto tempo para adquirir, se o tipo de jejum, ele interfere nessa parte da massa muscular, se tem realmente essa perda da massa muscular? Principalmente agora na pandemia, né? Todo mundo está preocupado, já o estímulo fisiológico ali nos exercícios já estão diminuídos, todo mundo está preocupado, faz ou não faz jejum, já que não está fazendo, às vezes, treinando tanto. Então, isso é uma das coisas muito discutidas hoje em dia, e a questão do jejum, ele não favorece a queima de massa muscular, ou seja, você não vai perder massa muscular se estiver praticando o jejum intermitente de maneira correta. Porque se tiver algum déficit nutricional, ou se a pessoa não estiver treinando, algo do tipo, pode sim perder massa muscular. Mas de uma maneira geral, não perde. O que o jejum atrapalha é talvez o ganho de massa muscular. Porque o ganho de massa muscular, o jejum intermitente não é tão interessante. Até porque a pessoa tem que comer mais vezes ao dia, tem que comer mais carboidratos, inclusive, e no período ali que ela está comendo várias vezes ao dia, ela constrói o músculo ali na hora que ela precisa. Então não é tão interessante, por exemplo, para atletas, quem está visando a hipertrofia muscular, não é tão interessante o jejum intermitente. Apesar de que tem alguns segmentos que seguem essa linha, sim. Esse, para vocês que querem a hipertrofia, será uma outra live com o Dr. Círio e também muita emoção de live. Com certeza. Ô, doutor, e esse tipo de dieta, o paciente está treinando. Ele pode, durante esse jejum, ele pode ir treinar, seja uma corrida, seja ir para academia, fazer algum exercício rápido, é indicado? Então, não é interessante, principalmente se a pessoa já tem um longo período ali de jejum, o corpo já está necessitando de comida. Então, depende se a pessoa já tem um corpo adaptado a isso ou não, se o organismo está em equilíbrio, se ela já tem, já pratica atividade regularmente, então os hormônios ali estão em equilíbrio e ele pode até sim fazer um jejum, fazer um aeróbico, por exemplo, em jejum, fazer uma corrida ou a própria musculação em jejum. Só que a pessoa tem que estar preparada para isso. Se ela começar de repente de uma hora para outra, isso pode ser maléfico para ela, inclusive ela pode ter até uma crise ali de hipoglicemia e parar no hospital, porque o corpo não estava acostumado a fazer isso. Ô, doutor, e quais os principais benefícios que você pode ressaltar que o jejum intermitente ele beneficia o paciente? Olha, tem tanta pergunta. Como é? Repete a pergunta? Desculpa, qual o maior benefício ou quais maiores benefícios o jejum intermitente pode trazer para o organismo? O que você pode ressaltar dos principais benefícios?
Ó, os principais benefícios, com certeza, na questão do funcionamento cardiovascular, no funcionamento cerebral. Inclusive, tem algumas pessoas que fazem jejum para melhorar a clareza mental, que o raciocínio melhora. Inclusive, no jejum, a gente ativa o sistema chamado sistema nervoso simpático. O que acontece? A gente libera mais noradrenalina e nesse momento várias pessoas falam que tem até um desempenho cerebral melhor, porque a noradrenalina fica circulando no corpo, a pessoa fica mais ativa, melhora a concentração e algumas religiões até melhora a conexão com Deus, vamos dizer assim. E o que acontece? Tem as vantagens também na questão cardiovascular, porque o jejum, ele promove ali o controle dos triglicéridos altos, do colesterol, da própria glicemia, da hemoglobina glicada, a longo prazo, no caso, e a própria resistência à insulina. Então, assim, ele protege o coração porque vai evitar a formação de placas de ateroma, protege o cérebro porque faz o funcionamento cerebral ficar, inclusive, melhor. Tem alguns estudos que, inclusive, pode estimular a neurogênese, ou seja, a produção de neurônios ali, graças ao jejum intermitente, é uma grande opção também. E tem a questão de descansar o sistema gastrointestinal, porque descansando o sistema gastrointestinal automaticamente diminui as inflamações ali pelo corpo e a pessoa que tem problemas inflamatórios já controla esse tipo de doença também. Inclusive as doenças autoimunes, uma das estratégias é usar o jejum intermitente. Então vamos começar com as nossas perguntas, doutor, que eu estava vendo aqui, o pessoal já foi mandando, até nos outros momentos da live, o pessoal já foi encaminhando algumas coisas. Eu tenho duas aqui já para te fazer, uma foi de uma menina que mandou um direct para a farmácia, o nome dela é Beatriz, e ela perguntou se pode intercalar um jejum intermitente com uma dieta low carb. Isso é comum? Você normalmente recomenda esse tipo de dinâmica das dietas? Sim, sim. O jejum intermitente ele pode ser intercalado. Sim, sim. O jejum intermitente pode ser intercalado com vários tipos de dietas. Dietas flexíveis, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta paleolítica, Dukan, enfim, tem uma variedade de dietas que combinam com jejum intermitente. Seria interessante, inclusive, nessa parte de combinar com low carb, porque já elimina o fato de as pessoas consumirem carboidrato refinado ou carboidratos com alto índice glicêmico. Então, além de promover a perda do tempo, você acelera o metabolismo. Inclusive, o jejum intermitente aqui aumenta o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, e ajuda na queima de gordura corporal. Então, a pessoa já consome menos carboidrato, principalmente se for o refinado. E ainda junta com a ferramenta do jejum intermitente, é uma ótima opção para perda de peso. Mas lembrando aqui que não é para todo mundo e tem as formas corretas de fazer o jejum intermitente. Ô, doutora, a Elizabeth tinha perguntado assim, ó, quem tem indicação para fazer o jejum intermitente, quais os benefícios e resultados? Então, acho que o doutor já acabou de respondendo. Sim, sim. Que realmente, tem a indicação, mas não é para todo mundo. E aí vale qual que é o seu objetivo. Emagrecimento, promoção à saúde. E um dos principais benefícios, realmente, eu acho que todo mundo tem que buscar não só o fator emagrecimento, mas o fator saúde, né, doutor? Que eu acho Com certeza. Que irradiar aí o menos possível de doenças, principalmente essas doenças metabólicas. Com Deixa certeza. eu ver outra aqui. Eu vi aqui, ó. Uma pessoa que treina, ficar tanto tempo sem comer é saudável? Daisy que mandou essa pergunta. Daisy Vânia. Então, depende qual o objetivo que ela está treinando. Se é para emagrecer, se é para hipertrofia, se é para promover a saúde cardiovascular, depende muito do objetivo. Resumidamente falando... É para emagrecer, doutor, é mulher? Vamos lá. Geralmente é para emagrecer. Então, se for para emagrecer... o jejum intermitente ele tem que ser ali monitorado a quantidade de horas para aquela pessoa. Ela pode treinar em jejum, inclusive pode fazer aeróbico em jejum, desde que o corpo dela esteja saudável para isso. Porque as pessoas às vezes confundem dieta, treinos, protocolos para emagrecer e protocolos e dietas para emagrecimento. É diferente, aliás, é diferente de... Emagrecer é diferente, às vezes, de ganhar saúde. Obviamente, tem protocolos que promovem os dois, até porque a obesidade já é um sinal de que a pessoa está perdendo saúde, né? Mas, se a pessoa tiver consciente ali dos horários e fizer o jejum aeróbico em jejum, por exemplo, seria benéfico sim na queima de gordura, desde que ela saiba o que está fazendo e acompanhando com um profissional devido. Ô, doutora, Gabi Sandov. Ela perguntou quais os benefícios desse tipo de jejum. Então, acho que a gente também
Respondeu já. Ô, doutor, uma coisa que, assim, é comum acontecer, a minha vizinha tá fazendo, vou fazer também, mas o importante é essa avaliação, saber se você tem alguma doença metabólica, se você tem alguma disfunção cardiovascular, e tudo isso é um parâmetro realmente muito importante, né? Eu tinha, Sim, só sim. a título de curiosidade, eu tinha compartilhado com o doutor que na minha época, eu estava treinando no parque, fazendo funcional, eu treinava em jejum, e isso para mim não era difícil. Já conheço muitas pessoas que isso é realmente um sacrifício. Tem pessoas que têm muita dificuldade, passam mal. O doutor estava compartilhando que assim, já aconteceu de gente na academia, pá, né, doutor? Cair lá e Desmaia. Desmaia, vai para pronto-socorro, vai tomar glicose porque não se alimentou direito, né? então, olha só, a importância de realmente fazer todo esse acompanhamento e saber qual diretriz tomar, né, doutor? Qual o caminho seguir. Olha, o pessoal tá falando aqui que quer perder peso, mas não consegue. Vamos fazer uma consulta com o doutor que você vai conseguir. Com certeza. Inclusive, agora eu estou podendo atender online, né, através da telemedicina, Telemedicina, então né, no doutor? Brasil inteiro eu posso fazer esse atendimento, inclusive. Olha, doutor, a superocine, essa é família, hein? Qual Aham. o horário melhor para o jejum? Então, depende do objetivo da pessoa, depende da rotina também da pessoa. Por exemplo, um jejum que não incomodaria muito seria a pessoa começar o jejum ali umas 5 horas da tarde e voltar a comer 9 horas da manhã. Então, nesse período de jejum, inclusive, ela pode dormir. Que seria um momento ali de ela não ficar com fome o dia inteiro, que tem gente que começa o jejum meio-dia e vai até o outro dia, por exemplo. Às vezes é uma tortura muito grande, principalmente se depois de ela quebrar o jejum, como a gente comentou, se ela quebrar o jejum com alimentos com pouca riqueza nutricional, inclusive ela só está colocando calorias no corpo. E isso vai dar um desarranjo nos hormônios e na parte fisiológica que fica, inclusive, até difícil de corrigir. Tem alguns pacientes, inclusive, que fazem jejum de maneira errada, equivocada, ou o corpo não está preparado, que depois de um período de jejum, de 1 mês, 2 meses, dependendo do que ela se submeteu a fazer, ela pode desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Que inclusive é perigoso porque depois a fome aumenta demais e a pessoa começa a descompensar na comida para suprir alguma necessidade hormonal. É por isso que tem que fazer um acompanhamento correto e ver qual estratégia ali combina com as pessoas, com aquela pessoa, né? Ô, doutor, para quem tem refluxo, é indicado o tipo do jejum? Sim, é interessante. Inclusive, se for começar do jejum ali, umas 5 até umas 8 horas da noite. Inclusive, a pessoa vai deitar ali naquele momento e não vai ter muita comida para ficar digerindo, ou a chance também de fermentar e dar o refluxo. Inclusive, o jejum é ótimo nesses pacientes. Mas lembrando que o jejum seria só uma ferramenta nessa questão. Porque o problema maior da pessoa ter refluxo é maus hábitos alimentares. Geralmente está comendo muitas farinhas, é refrigerante, fast food, pão. Ninguém acha que o pão é vilão, mas o pão é vilão em relação a quase tudo. Então aquilo ali fermenta muito no estômago e promove o refluxo, porque não vai conseguir digerir adequadamente nem abrir a válvula ali do duodeno na quantidade necessária para eliminar aquela comida, né? Ô, doutor, a Nárdila perguntou aqui, ó. Eu ainda amamento, posso fazer o jejum? Não é interessante no período de amamentação ou gravidez, adolescentes, crianças, diabetes, dependendo da pessoa, não é interessante fazer o jejum intermitente, não. A não ser que o jejum intermitente seja de poucas horas, 10, 12 horas, fazendo acompanhamento médico, porque pode ter ali algum desequilíbrio nutricional e a mãe pode atrapalhar os hormônios da mãe e acabar atrapalhando a produção de leite ou a quantidade de nutrientes ali do leite ali para aquele bebê. Melhor evitar, né, doutor? É melhor evitar. Ô, doutor, também a Gabi perguntou aqui, quando que ele é indicado? Para que, tipo, né, eu acho... Vocês me escutam? Oi? Falhou um pouquinho a voz, mas pode falar que eu tô ouvindo. Aham. Deu uma travadinha aqui. A Gabi tá perguntando, quando que ele é indicado? Quando que você sente a necessidade de intervir com uma dieta para um paciente?
Então, por exemplo, se for emagrecimento, que deve ser a maior procura aqui na live, é interessante, depois de a gente avaliar os exames e a pessoa ter saúde, estar em equilíbrio, a gente entra com jejum intermitente, por exemplo, com uma low carb, uma dieta flexível, ou uma cetogênica, inclusive, para promover aquela queima de gordura mais acelerada. Então, além do jejum intermitente promover ali a queima de gordura, se associar com uma dieta que também já ajuda a emagrecer, vai fazer, né, um efeito duplo nesse sentido. Só que a pessoa tem que estar preparada para isso. Inclusive, às vezes a pessoa está com saúde, só que às vezes a rotina dela não permite ela encaixar esse protocolo naquele momento da vida dela. Isso tudo tem que ser importante e avaliado, porque o tratamento, o acompanhamento é individual, não tem jeito. Ô, doutora, a Camila perguntou qual a melhor forma de quebrar esse jejum. Então, tá fazendo jejumzinho, precisa quebrar. Qual a melhor forma? Uma opção, assim, para não ter dúvida, seria o omelete. O omelete é maravilhoso, porque ele é sacetogênico, ele vai ter muito rico de proteínas boas, de gorduras boas, e junto, talvez, ali com uma fruta de baixa caloria, pode ser até alta caloria, tipo banana, manga, kiwi, qualquer uma dessas frutas associado com uma proteína ou uma gordura de boa qualidade é ótimo para quebrar o jejum. Principalmente se a pessoa toma ali, já tomou água antes, toma um café também seria interessante, evitar o leite, mas pode tomar o café ali de preferência sem açúcar. Então é uma combinação de fatores ao longo do dia com alguns nutrientes que vai fazer a diferença. Não é uma estratégia só que vai promover aquela melhora no corpo, né? É uma soma de fatores, a pessoa tem que estar dormindo bem, tem que estar se alimentando corretamente, aqueles nutrientes do dia tem que estar bem distribuídos, inclusive, tem que estar praticando atividade física regularmente, evitando estresse, porque ninguém acha que o estresse não faz mal, mas hoje é um grande mal do século, é o próprio estresse, então a gente tem que ter esse gerenciamento de estresse. Inclusive o próprio jejum intermitente mostra um sinal de disciplina da pessoa. Então quem conseguiu, por exemplo, seguir aquele horário ali do jejum, ele teve momentos de fome. Só que uma coisa é ter fome e outra coisa é vontade de comer. Ele começa, inclusive, a se autoconhecer. Porque nesse momento ele começa a ter disciplina e ele começa a controlar essa parte da fome, consequentemente ele vai controlar os estímulos da fome a nível cerebral, que ele melhora inclusive a nível cerebral a sensibilidade à leptina. Por exemplo, que a gente acaba de comer, a gente produz leptina, só que se o cérebro não tiver funcionando adequadamente, a gente continua comendo e o cérebro acha que a gente ainda tem que comer mais. Então, quando a gente melhora essa sensibilidade à leptina, o pouco que a gente come já é o suficiente para matar a fome, né? Vamos dizer assim. Ô, doutor, temos mais perguntas. A Chaizinha está perguntando, alguma doença específica para o jejum intermitente? Então, acho que é para tratar o jejum, não é isso? A questão do jejum, quando ele foi mais usado pela medicina, está sendo muito interessante controlar, por exemplo, quem tem problemas de hipercolesterolemia. Ou seja, o colesterol está muito alterado, o triglicérides está muito alterado, glicemia, hemoglobina glicada. Então o jejum seria muito interessante nessas pessoas, porque controla literalmente a quantidade ali de triglicérides, colesterol e glicemia. Consequentemente, controla níveis da resistência à insulina, ou seja, vai descansar seu pâncreas, né? Porque você ficou vários períodos ali sem se alimentar, então você descansou um órgão seu. E esse órgão, como todo mundo já deve ter ouvido falar, quando o pâncreas se cansa, ao longo tempo ali, jogando o pâncreas para trabalhar de forma muito intensa, ele se cansa, é a hora que a pessoa vira diabética. Porque o pâncreas cansou e o diabético em um grau mais avançado tem que tomar inclusive insulina, porque o pâncreas não dá condições mais de produzir aquela insulina naquela quantidade que a pessoa precisa. Tudo devido a hábitos alimentares e hábitos de vidas saudáveis que a pessoa não estava seguindo. Ô, doutor, qual a relação da dieta cetogênica com o jejum intermitente? Isso me perguntando. É uma combinação interessante, porque a própria dieta cetogênica, ela promove uma troca da via metabólica do corpo que acelera o processo de queima de gordura nossa. Então ele queima a nossa gordura visceral, a gordura subcutânea, então acelera esse metabolismo. Em combinação com o jejum intermitente, que também faz isso, seria como acelerar o processo em 2 vezes. Inclusive, eu trato aqui alguns pacientes, para aqueles que têm indicação, uma dieta cetogênica com jejum intermitente, que é uma ótima combinação, mas lembrando que não é para todo mundo. Inclusive, ninguém pode começar uma cetogênica sem fazer exames laboratoriais,
senão pode ter problemas de saúde, inclusive sérios. Por isso, dieta, estratégia é individualizado. Não tem jeito de sair copiando do vizinho, da internet, enfim. O doutora Fukuyama perguntou aqui, malhar em jejum é indicado? Depende, se a pessoa estiver treinando para emagrecer, ela pode fazer isso desde que ela tenha um preparo físico para isso e que a dieta também esteja equilibrada. Se for para ganho de massa muscular, não é muito interessante, porque o ideal é a gente treinar, comer algo antes, de preferência proteínas e carboidrato, e logo após o treino comer novamente. De preferência também proteínas de boa qualidade e carboidrato de boa qualidade. Nessa hora pode ser um carboidrato ali com alto índice glicêmico, porque promove o crescimento muscular. Pelo menos é uma opção também. A Thaís está falando aqui, doutor, vocês vão salvar a live? Thaís, é tanta emoção que eu não sei. Acho que dá agora, que no final da live, acho que dá para ligar no IGTV e salvar a live completa. Dá para salvar, sim. A pessoa Pérola está perguntando, a pessoa pode praticar atividade física enquanto está de jejum? Sobre isso, né, doutor? Não, a internet falhou, na hora que você falou, falhou a voz, eu não ouvi tudo. A Pérola está perguntando assim, praticar atividade física enquanto está em jejum? Aí eu estou comentando assim, depende. Sim, depende. Na maioria das vezes pode, desde que a pessoa esteja preparada, como comentei anteriormente. Complementando essa parte, se ela não conseguiu pegar, né, doutor? Tudo vai... que nada pode se começar de um modo radical. Então, começar aos poucos, saber que isso é uma estratégia, mas tem que começar de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, para que você, né, não venha passar mal, ter uma queda e ter problemas piores ainda, né? Às vezes está correndo, vai, não passa mal, enfim, lesionado, tem fratura e tudo mais. Eu costumo dizer que o problema está em seguir algo radical demais, ou os extremos. O jejum é bom, vamos fazer demais. A dieta low carb é boa, mas vamos exagerar nela. Então, tudo demais aí é perigoso e aumenta o risco da pessoa ter algum problema sério de saúde, inclusive. A pessoa pode parar no hospital por hipoglicemia, por dor de cabeça exagerada, trocou a via metabólica, pode sim baixar a imunidade se começar um jejum que a pessoa não está preparada, a imunidade baixa. Inclusive eu vi alguém perguntando sobre essa parte da imunidade. Agora, a longo prazo, é ótimo para a imunidade. Até porque no período de jejum é a hora que o corpo começa o processo de autofagia. Assim como nós eliminamos resíduos, as células também eliminam resíduos. E tem resíduos, às vezes delas, de organelas ali antigas, fica na célula e aquilo ali é como se fosse um lixo. Nesse momento do jejum intermitente, o corpo limpa esses resíduos e promove assim um melhor funcionamento da célula. Então evita várias doenças no futuro, inclusive porque a gente está limpando o lixo extracelular e intracelular, promovendo inclusive a longevidade, né? A pessoa aumenta a capacidade de viver e aumenta o metabolismo graças a essa autofagia que o corpo promove. E o jejum intermitente intensifica esse processo, é ótimo nessa questão. Doutora Simone está perguntando, café com óleo de coco pode? E se tomar vitamina, é viável? As vitaminas, é aconselhável comer, a maioria das vitaminas que o pessoal toma polivitamínicos são lipossolúveis, então elas melhoram a absorção quando tem gordura no meio, por isso que é depois de uma refeição farta, indicado, por exemplo, um polivitamínico, ômega 3, vitamina D, entre outros. A questão do óleo de coco, é uma gordura boa, ótima, só que ali alguns estudos falam que ela pode quebrar o jejum sim, não é tão interessante. Algumas pessoas ainda assim, apesar dessa suspeita que não está muito bem definido, elas consomem o óleo de coco na intenção de não quebrar o jejum, não quebrar a cetose. Mas eu prefiro não usar porque o risco é alto sim de quebrar. Até porque aquilo ali, além de alimentar as células gastrointestinais, que é essa teoria de que só alimenta as células gastrointestinais e depois não vira nutriente ou energia para o nosso corpo, eu não acredito nessa linha ainda 100%. Eu acredito de que aquilo ali pode virar assim, um nutriente para o corpo, entrando calorias e o corpo parando ali, quebrando o jejum ou a cetose que a pessoa tiver.
De tempos em tempos, né, doutora? A gente vai vendo como a medicina vai se atualizando e são tantos estudos. Por exemplo, o óleo de coco é uma coisa que a gente sabe, é uma gordura super benéfica, maravilhosa, mas a gente já tem outro conceito. Olha, pode acontecer de quebrar. Então, realmente, a medicina ela vem avançando, nossa, impressionantemente cada vez mais, né? E muitos estudos científicos vêm falando sobre novas estratégias, novas condutas, novos alimentos para poder usar nesse tipo de período, né? Por exemplo, do jejum. Uhum. Não, com certeza. E tem a questão também, às vezes a pessoa fica muito ansiosa no jejum intermitente. Tem fitoterápicos que essa pessoa pode tomar, ou mesmo chás, ervas, porque dá uma acalmada nessa ansiedade e faz ela aguentar. Porque às vezes o período de adaptação ali gira em torno das 2 primeiras semanas. Que o corpo, aquilo ali para o corpo é muito novo. Ele não está acostumado a ficar várias horas sem comer. Só que é interessante, principalmente se estiver promovendo a saúde ou corrigindo alguma coisa ali no corpo da pessoa, ela aguentar esse período. Só que precisa de uma orientação de um profissional para saber se ela é uma pessoa que pode fazer isso ou não. Entendi. O doutor o Vinícius está perguntando, também é da família, Vinícius Perosini. O jejum pode ser usado de forma contínua ou apenas em períodos específicos? O Obrigada. jejum pode, o jejum pode sim ser usado de forma contínua, dependendo da quantidade ali de horas também. Tem alguns estudos, inclusive, que orientam o jejum de 12 horas para a população mundial. Todo mundo deveria ficar pelo menos 12 horas em jejum. Só que isso ainda não é aceito por todos os países, inclusive, e às vezes a pessoa está numa situação ali de déficit de saúde que ela não pode começar isso de uma hora para outra. Mas seria interessante sim fazer 12 horas de jejum para todo mundo, e aqueles outros tipos de jejum de 14, 16 horas, 18 horas, alguns casos 24, 36 horas, que existem vários tipos, poderia sim fazer todos os dias, mas não em grande quantidade. Ou de repente a pessoa faz por um período. Faz por um período ali, um protocolo, quer emagrecer, diminuir a retenção líquida, por exemplo, ela faz um jejum ali todos os dias de 14 ou 16 horas por um período de 2 meses. Ou, se ela viu o organismo dela se sentir bem com aquilo e a dieta no restante do dia te conter todos os nutrientes, ela pode sim levar isso para o resto da vida. Mas tem que ficar monitorando ali os exames com algum médico ou nutricionista para saber se está tendo alguma alteração metabólica ali para ela, maléfica ou não. A resenha das mães, doutor, está perguntando, e como acontece essa preparação? Eu acredito que no momento que a gente está lá, o corpo, né, de preparar, de não começar. Como é que acontece isso? Como é que você vai começar esse jejum? Então, a pessoa primeiro, ela tem que saber se ela está com uma alimentação saudável ou não, se ela está comendo muitos produtos industrializados ou não. Ela primeiro tem que mudar os hábitos alimentares para depois cogitar um jejum intermitente, porque se ela está comendo muito fast food, refrigerante, alimentos com alto teor de calorias e alto índice glicêmico, se ela começar o jejum, ela vai passar mal, isso é praticamente certeza. Então, se ela melhorou a dieta dela, o dia a dia, melhorou a questão da reorientação alimentar, ela pode começar com jejum de 12 horas por dia e, tempos em tempos, ela pode fazer de 14 horas. Mas é aquela história, com acompanhamento devido. Alguns casos faz 14 ou 16 horas, dia sim, dia não, para dar um choque de metabolismo ali todos os dias. Tem gente que faz a estratégia 5x2, seria 5 dias de alimentação normal e 2 dias de jejum assim prolongado, 16, 18 horas com baixa caloria. Isso dá um choque no metabolismo que ajuda inclusive no emagrecimento. Mas lembrando que as estratégias assim dependem de cada pessoa, da fase que ela está passando, a idade, tem vários fatores aí envolvidos. Ô, doutor, a Tayane perguntou aqui, eu tenho doença autoimune, mas também tenho hipoglicemia. Como fazer o jejum? Então, nesse caso, ela pode estar com alguma resistência à insulina. Então, como ela tem resistência à insulina, quando ela come muitas coisas, vamos dizer assim, muito carboidrato refinado, alguma coisa do tipo, o pâncreas pode acabar trabalhando muito, promovendo um pico de insulina muito grande, e aí nessa hora, como tem muita insulina circulante ali no sangue, a pessoa entra no quadro de hipoglicemia. Então, o que seria interessante? Se ela for começar o jejum intermitente, que seja de uma maneira mais cautelosa. Começa com 10 horas de jejum, depois vai para 12 horas todos os dias.
começa a fazer 13 ou 14 horas, um dia sim, um dia não, ou 2, 3 vezes na semana, de maneira que o corpo vai começando a se acostumar com isso, vai baixando a resistência à insulina, o corpo vai aguentando ficar mais tempo sem comida, e aí ela vai poder colher os benefícios desse processo, porque toda doença autoimune geralmente está associada a inflamações. Como o sistema gastrointestinal vai diminuir a inflamação ali local, diminuir a inflamação no corpo, no sangue e tudo mais, vai diminuir a reação do corpo contra ela mesma. Então tem benefício sim, desde que seja começado de uma maneira cuidadosa, vamos dizer assim. Ô, doutor, e pela manhã, é melhor fazer o jejum? A Super Ocine está perguntando. É interessante fazer um jejum pela manhã também, mas depende do momento ali do dia. De repente, ela vai treinar de manhã, ela quebraria o jejum ali antes do treino. Seria interessante. Agora, começar o jejum, de repente, qual a estratégia ali que está usando? Nesse caso, para o emagrecimento, seria interessante fazer 12 horas de jejum, quebrar o jejum com alguma comida de verdade, treinar e logo em seguida comer de novo e ao longo do dia ali na janela de 8, 10 horas, alimentos de boa qualidade. Aí sim vai colher os benefícios do jejum. Porque jejum pode ser considerado talvez de 4 horas sem comer. 4 horas de comer não tem assim, não começa a ter benefício no corpo de 4, 5 horas só sem comer. Começa a ter benefício depois de 10, 12, 14 horas. Inclusive a queima de gordura começa depois das 12 horas em diante. Por isso que seria interessante, já que vai fazer o jejum, que seja um período maior do que 12 horas. Porque tem pessoas, às vezes, que comem o café da manhã e só volta a comer na janta. Não é tão interessante isso. Porque, inclusive, o nível de fome vai aumentar muito. E a pessoa, quando comer, ela vai acabar comendo uma alta carga calórica ali à noite, enquanto o corpo está entrando em baixo metabolismo, que é o momento que o corpo está preparando para o sono. Sim. Ô, doutor, o João fez uma pergunta assim... sendo eu diabético, posso fazer esse tipo de dieta, dado que eu ficarei longos períodos sem comer? Em relação a qual dieta? Falhou um pouquinho a comunicação. Em relação a qual dieta? Ele fala assim, ó, sendo eu diabético, eu posso fazer esse tipo de dieta? Depende do diabetes também. Tem o diabetes tipo 1, tem o diabetes tipo 2... Tem que saber o grau que esse diabetes também está, por isso que cada caso é um caso. O jejum intermitente é uma ótima opção para o diabético, mas às vezes a pessoa tem que passar por uma dieta de reorientação alimentar primeiro, e depois pode começar o jejum intermitente de 12 em 12 horas, porque o diabetes, com o jejum intermitente, a pessoa corre o risco de ter uma hipoglicemia. Por isso que nessa hora é preciso passar com o médico para saber se precisa reajuste nas doses e nos horários que está tomando aquela medicação para o diabetes, que pode ser tanto via oral, como às vezes a pessoa está num grau mais avançado e toma insulina subcutânea, por exemplo. Então, tem que analisar o caso dele para saber qual é a melhor estratégia. Doutor, o jejum baixa a imunidade? A Jo Santos está perguntando. O jejum ele baixa a imunidade só naquele período de começo, se a pessoa começar com um jejum muito extremo. A pessoa, de repente, quer começar com um jejum de 16, 18 ou 24 horas, nesse momento vai baixar sim a imunidade. Até porque ali é um choque metabólico para o corpo, é uma coisa nova, o corpo não está preparado para aquilo e, de repente, nem consegue atingir o equilíbrio ali tão rápido para aquela nova fase, né? Então, mais a longo prazo, a imunidade, inclusive, aumenta. Porque vai ter um processo de limpeza ali do celular, os resíduos celulares, e as células vão funcionar melhor. Ô, doutora, a Nani está perguntando, quando faço jejum intermitente sinto muita dor de cabeça, tem alguma associação? Pode ter alguma associação, sim. Primeiro que pode estar algum erro no padrão alimentar durante o dia, de repente o corpo entra em jejum ali sem ter absorvido todos os nutrientes do dia, por exemplo. Ou quando a pessoa está em período ali com a janela aberta, comendo de tudo, às vezes entra muita farinha, glúten e outras coisas, e isso pode ser o motivo da dor de cabeça.
ou o organismo não ainda se adequou, não combina com esse tipo de estratégia. Tem essa possibilidade também. As pessoas começam com jejum intermitente, não sei quantas horas que ela fica em jejum, 12 horas geralmente não causa problema nenhum, mas depois de 14, 16 horas, algumas pessoas têm sintomas assim. Algumas demoram 2, 3 semanas com os sintomas e ele vai sumindo, outras pessoas, enquanto faz o jejum intermitente, fica assim realmente com dor de cabeça. Aí tem que analisar cada caso e saber se realmente essa dor de cabeça está vindo do jejum ou não. Ô, doutora de Paula está perguntando, eu faço jejum quase 2 meses, que alimento que pode me ajudar a melhorar a flacidez? Boa pergunta, gostei. Ela faz jejum há quase 2 meses, qual que melhora a flacidez? Olha, um conjunto de fatores para melhorar a flacidez do corpo. A pessoa tem que estar fazendo atividade física, inclusive atividades aeróbicas seriam ótimas na situação, porque abre os poros da pele, então a circulação sanguínea funciona até nível subcutâneo. Nessa circulação sanguínea funcionando a nível subcutâneo, facilita a queima de gordura, por exemplo, do subcutâneo e o remodelamento da pele. Mas, assim, é um conjunto de fatores. É beber bastante água, eu costumo dizer aqui no consultório, de 30 a 40 ml por quilo por dia. É importante fazer atividade física com um profissional adequado, né, um personal, para saber qual o esporte que você pode praticar naquele período. É importante o sono, evitar o estresse, ou seja, esse conjunto de fatores que vai fazer a pele respirar, né, entre aspas, para ela ir modelando aos poucos ali no corpo, porque tem dietas restritas que a pessoa perde tanta gordura que o corpo fica flácido. Então, às vezes, a pessoa perdeu ali tanta gordura em tão pouco tempo, de uma maneira que não foi saudável, além de ela ter uma flacidez ali, ela ficou ainda desnutrida, que inclusive pode causar até um problema de compulsão alimentar ou desnutrição, porque não fez ali no tempo certo que o corpo estava preparado para emagrecer naquela quantidade de peso, que é o caso que muito acontece com o paciente que fez bariátrica. Ela entra num padrão alimentar tão restrito ali, principalmente no primeiro mês, que a perca de gordura é óbvio que vai acontecer por déficit calórico. Então, o emagrecimento é tão rápido que não deu tempo da pele fazer o acomodamento. Às vezes os poros já estão entupidos, a circulação sanguínea ali no subcutâneo já não está adequada, então acaba sobrando pele sim nesses casos. Então é um conjunto de fatores que vai fazer esse modelamento aí de pele e mantendo a questão estética. Ô, doutora, a Thay Melo tá falando assim, ó, tem prazo máximo para ficar fazendo jejum ou tem que fazer parar por dias, retomar e depois por mais um tempo seguir? Depende da estratégia, do momento que a pessoa está seguindo, se a estratégia é emagrecer rápido ou de maneira lenta, mais sustentável, isso vai de cada caso. Tem pessoas, por exemplo, um exemplo de estratégia de jejum, seria 14 horas de jejum, dia sim, dia não. E outro sentido é 2 vezes na semana jejum, na próxima semana aumenta para 3, na próxima para 4, na próxima para 5, 6, até 7 dias de jejum. E aos poucos também ir largando o jejum aos poucos, porque senão pode dar um choque metabólico ali, a pessoa pode acabar comendo mais do que devia e o corpo às vezes diminuir o metabolismo. É arriscado. Então depende da estratégia e do momento que a pessoa está passando. Cada caso é um caso. Doutor, o Thiago está perguntando, que a gente recebeu algumas por inbox, o Thiago está perguntando se o consumo não exagerado, mas de bebida alcoólica, em alguns dias fazer o jejum, tem algum resultado positivo? Tem um resultado positivo, sim. Inclusive, o pessoal que bebe um pouco a mais, final de semana, no outro dia seria interessante ele fazer um jejum, mas desde que, antes de iniciar o jejum, ele tem alguma comida farta. E beba bastante líquidos. Aí no período, no dia seguinte, ela já começar com um jejum de 12, 14, 16 horas, mas aí cada um tem que conhecer seu corpo e tá fazendo acompanhamento médico, nutricional, para saber se ele também tolera aquela quantidade de jejum ou não. Mas é interessante na questão até do detox, porque se você não sobrecarrega o sistema gastrointestinal, dá tempo de você limpar, inclusive, ali as citocinas inflamatórias causadas pelo álcool, né? Tem essa questão também. É interessante, principalmente depois de final de ano, a pessoa fazer um jejum intermitente, até para diminuir a retenção líquida e limpar mais o organismo, é interessante sim, desde que devido acompanhamento. Fase que come muito, bebe muito, né, doutor? Isso é perigoso. Aí tem que correr atrás do prejuízo, né? Depois, sim, senão... Sim.
Já passa o Natal, já antes de chegar o Ano Novo, já tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Fora que quanto mais a gente come besteira, foge da dieta normal, uma dieta saudável, mais você aumenta seu apetite e aumenta a vontade de comer, continuar comendo essas coisas. Até porque os produtos alimentícios têm, em média, 10 vezes mais o sabor do que uma comida natural, uma comida de verdade. Então, quanto mais você come produtos alimentícios, mais viciado você vai estar neles. Fora que a carga calórica é altíssima e o índice glicêmico também, que é o que promove aumento do peso, né? Ô, doutor, água com limão, antes de quebrar o jejum, faz bem? Antes de quebrar o jejum seria interessante, sim, desde que a pessoa coma logo em seguida. Mas depende da sensibilidade do estômago também da pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver gastrite, refluxo, entre outras coisas, o água com limão seria interessante ali para ajudar o limão a ajudar a digerir a comida que ela vai comer logo em seguida. Agora, o água com limão em jejum em um momento qualquer do dia, aí vai da sensibilidade da pessoa. Porque naquela intenção ali, a pessoa consome água com limão ali, tem vários motivos. Um dos motivos para a pessoa acordar, tomar água com limão, é porque ele é rico em vitamina C e ajuda a limpar o estômago ali, preparando para o alimento que vai chegar. Um exemplo, né? Mas no meio da tarde, se a pessoa consumir uma água com limão e não tiver acostumada com isso, inclusive pode irritar a mucosa estomacal. Não é interessante. Então, depende também da pessoa. Ô, doutora, a Fernanda está perguntando, é indicado para o tratamento de quem tem esteatose hepática? O jejum intermitente é ótimo nessa questão de tratar a obesidade e esteatose hepática, porque é gordura no fígado, aqui só complementando. Então, vai promover, sim, a queima de gordura a nível do corpo inteiro, inclusive do fígado, porque a gente preocupa, às vezes, só com a gordura no fígado ali, né? Ah, esteatose hepática tem que tratar. Mas a gente esquece que tem gorduras em vários outros órgãos, inclusive no coração. Então, o processo de emagrecimento aí é muito vantajoso porque você diminui o percentual de gordura tanto a nível visceral como a nível subcutâneo. Então, o emagrecimento é sim um caminho para longevidade e saúde. Se a pessoa tiver com um percentual de gordura acima, com certeza ela está com um percentual acima também nas gorduras viscerais ali nos órgãos. E toda gordura ali em volta dos órgãos atrapalha o funcionamento adequado daquele órgão, sendo o coração, o fígado, os rins, o intestino, entre outras coisas. Porque gordura em excesso é o mesmo que a gente dizer que o corpo está inflamado. O seu corpo está trabalhando de uma maneira inflamatória ali por causa do excesso de gordura. Porque a gordura vira um órgão endócrino e produz citocinas inflamatórias. Então, aquela história, inclusive, para complementar, aquela história do gordinho saudável, não existe o gordinho saudável. Se o percentual de gordura está muito elevado, automaticamente a pessoa já não está saudável. Pode ali, por ele ser jovem, o corpo conseguir manter o equilíbrio, mas a longo prazo não mantém. Não é interessante manter o percentual de gordura elevado, não. Doutora, a Milena está perguntando se é necessário fazer o uso de suplementos para quem está fazendo o jejum, se é necessário. Depende muito da pessoa, porque se a alimentação estiver balanceada, está com equilíbrio nutricional, o corpo dela não está deficiente de nenhum nutriente, não tem necessidade de tomar suplementação. Até porque a própria suplementação é para corrigir algo, né, para fins terapêuticos, ou para acelerar alguma função ali que você tem por objetivo. Você toma algum suplemento, por exemplo, para acelerar a termogênese, aumentar a queima de gordura ou emagrecimento. Agora, a pessoa que está fazendo o jejum intermitente ali para tomar suplemento, não tem indicação, se a pessoa estiver equilibrada, né? O Paulo, doutor, está falando assim, se o jejum intermitente ajuda quem tem o metabolismo lento. Falhou um pouquinho. Pode voltar a falar? Falou um pouquinho a voz? Sim. O Paulo está perguntando se jejum intermitente ajuda quem tem metabolismo lento. Depende da quantidade desse jejum também da pessoa, mas se a pessoa está começando ali, pode ser um choque metabólico que pode inclusive acelerar o metabolismo. Só que o corpo ele tende ao equilíbrio, então com o passar do tempo o corpo pode baixar também o metabolismo, já que a pessoa não está colocando comida o tempo inteiro. Aí depende também muito se a pessoa está fazendo atividade física ou não.
mas por questões inflamatórias e do corpo funcionar melhor, pelo menos 12 horas de jejum seria interessante, sim, como o metabolismo como um todo, né? Com certeza melhora o funcionamento do corpo. Doutora, eu estou dando uma olhada aqui para ver se tem outras perguntas. Tive bastante dúvida em relação ao que consumir, o que não consumir. Então, para a gente que o jejum intermitente ele pode ser usado, né? Ter algumas estratégias para determinadas pessoas, tem que ser avaliado isso. Todos os parâmetros bioquímicos, né? Tem que ser avaliado antes, toda a condição de saúde de cada paciente. O personalizado, né? Cada paciente ser olhado como único. E aí, dá uma pincelada, doutor. Fala em relação a o que pode consumir, o que não pode, atividade física, só para a gente tentar pegar aí o resto do pessoal que está entrando agora na live, por favor. Certo, certo. Como você disse, é importante saber por que o paciente está começando o jejum e por que ela está querendo tratar. Se ela é emagrecimento, se é só para promover a saúde, se é de repente por causa da vida corrida que ela está fazendo o jejum como praticidade. Inclusive o custo-benefício para quem vive uma vida corrida, o jejum é muito interessante, porque a pessoa não vai perder tempo ali preparando comida, nem nada do tipo, né? Então, assim, no período de jejum, para não quebrar o jejum, se esse for o objetivo, por exemplo, emagrecer, a pessoa está livre o consumo de água, de chás e de café, todos sem açúcar. Porque o uso do adoçante ali pode quebrar, sim, o jejum, pode fazer o pâncreas entender que está entrando açúcar e atrapalhar o processo ali que a gente está, os benefícios do jejum. Depois do jejum, o fundamental é comer algo saudável. Algo saudável, a gente pensa logo nos 3 macronutrientes, né? Proteínas de boa qualidade, gorduras de boa qualidade e carboidratos de boa qualidade. Se tiver esses 3 componentes na dieta, todos de boa qualidade, o restante do jejum ali fica tranquilo, até para a questão da pessoa se sentir bem ao longo da vida e evitar várias doenças no futuro. Então, o jejum, sim, é uma estratégia para emagrecimento, é uma estratégia para o diabetes, desde que seja bem acompanhado, é uma estratégia para melhorar a capacidade cognitiva cerebral, é uma estratégia para aumentar o GH, apesar de que essa quantidade que o GH libera no jejum intermitente não tem tantos fins estéticos, mas o GH alto aumenta a formação dos ossos, dos músculos, aumenta o crescimento de todas as células do corpo, praticamente, melhora o sono, então aumenta a queima de gordura, o GH também promove isso. Tem a questão de melhorar a sensibilidade do cérebro em relação à leptina, ou seja, o pouco que você comer, você já vai matar a sua fome, porque o cérebro vai acostumar com aquela quantidade de comida que você come, e seu corpo vai trabalhar também de uma forma menos inflamada, né? Porque toda doença vem de alguma inflamação. Então, se a pessoa desinflama o organismo, ela evita uma série de doenças. E aí, junto com isso, com os pilares de vida saudável, mantendo um jejum equilibrado para ela, a alimentação correta em período da janela aberta, ela vai ter uma qualidade de vida e vai atingir os objetivos dela. Bacana, doutor. Para a última perguntinha aqui, a Sheila perguntou, tomar glutamina pela manhã quebra o jejum? Pode quebrar sim o jejum, porque aquilo ali, além de a glutamina é usado para melhorar a saúde intestinal, alimentar as células dos enterócitos, só que um pouco daquela glutamina acaba entrando no intestino e pode sim acabar virando energia. E essa energia aí pode acabar quebrando sim o jejum. Mas tem linhas de raciocínio, tem linhas de segmentos na área da saúde que aceita o uso dos triglicerídeos de cadeia média, óleo de coco, a glutamina, água com limão. Depende também muito da estratégia que a pessoa está levando. Mas, de uma maneira geral, aqui no meu consultório, eu prefiro não usar nada disso, porque pode sim interferir no jejum. Doutor, eu quero muito agradecer a sua presença no seu Instagram. Agradecer a todos que migraram ali do Instagram da Fórmula Ativa, que foi nessa saga de entrar e sair. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham super aproveitado. A gente vai tentar deixar salvo aí no IGTV. Vamos tentar migrar esse vídeo também para o Instagram da Fórmula Ativa. Para dar um resumo, não façam do seu corpo, da sua saúde, qualquer brinquedo, né? Então, assim, consulte sempre um profissional de qualidade. Muitas pessoas aqui perguntando sobre valor de consulta, como é que funciona. Se vocês já estão no Instagram do doutor, mas se vocês precisarem de alguma informação, a gente pode ajudar a direcionar alguma coisa lá no Instagram da nossa farmácia.
Eu gostaria super de agradecer, doutor, que você é sempre muito disponível, cheio do conhecimento. Só tenho gratidão. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. Obrigado, Luana, pela oportunidade. A Fórmula Ativa por ter convidado para discutir esses assuntos, que é um tema muito importante hoje em dia. Todo mundo procura melhorar a saúde, tem mais gente entrando, né, nesse segmento de vida saudável. E a questão do jejum é muito falada em todo mundo que pratica atividade física, que quer emagrecimento rápido, que quer melhorar a saúde. O jejum intermitente, com certeza, é uma das melhores ferramentas usadas nesse quesito. Mas, obviamente, depende de cada pessoa e tem que fazer um acompanhamento adequado. Agradeço também todos os amigos, vi muitos pacientes aqui comentando na minha Sim. consulta. Em relação à consulta, aqueles que queiram atender à distância, é só entrar em contato comigo aí, minha equipe, no WhatsApp comercial, no horário comercial, minha equipe vai estar à disposição para responder. Agradeço também alguns familiares que também estão aqui presentes, tirou algumas dúvidas. E só tenho a agradecer a todos, já está com a contagem do tempo aqui de encerrar a live. Agradecer a todos aí por ter participado. Estou à disposição para responder qualquer coisa referente a essa live. Vou publicar aí também no Instagram e no meu YouTube. E, consequentemente, também vai estar no Fórmula Ativa para a gente ir discutindo e promovendo mais conteúdo dessa forma. Gente, muito obrigada. Doutor, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.